Professor, eu consigo responder as questões de livros da prova de literatura da Unicamp sem ler os livros? Não. E da FUVEST? Não. Da UEL? Não. Não dá para responder as questões de vestibulares que tem lista de leitura obrigatória sem ter lido os livros. Mas o Zezinho acertou as questões sem ler os livros. Mentira. Mas o Pedrinho gabaritou e não leu os livros. Fake news. Lenda urbana. Não existe a possibilidade de alguém responder as questões no nível da FUVEST, da Unicamp, da UEL, dos vestibulares que têm indicação de leitura obrigatória sem ter lido os livros. Isso é mentira, isso é fake news, isso é enrolação, isso é lenda urbana. E eu vou te provar isso neste vídeo. Mas antes eu vou te esclarecer duas coisas. A primeira é por que as pessoas, os alunos, os estudantes, têm essa mania de acreditar nessas mentiras, nessas enrolações de que não precisa ler os livros para responder às questões de leitura obrigatória dos principais vestibulares. O que acontece é o seguinte, gente. A gente acredita naquilo que nos é agradável, né? Por isso que as fake news se espalham tão rapidamente. Os estudantes, os alunos, de uma forma geral, não gostam de ler. Isso é uma característica do nosso tempo. 90% dos alunos não têm hábito de leitura, não gostam de ler. E dos outros 10% que têm hábito, que gostam de ler, uma boa porcentagem não lê obras acadêmicas, né, da literatura acadêmica. Leem Harry Potter, Jogos Vorazes, enfim. Então, essas notícias, essas histórias, né, que circulam na internet de que fulano acertou todas as questões, gabaritou todas as questões sem ler os livros, são agradáveis de você acreditar. Se você não gosta de ler, você vai preferir acreditar nisso do que fazer a sua parte para passar no vestibular. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, gente, é desmistificar essa ideia de que ler é pura e simplesmente pegar um livro e ler do começo ao fim. Isso faz parte da leitura, mas não é a única parte e às vezes nem é a parte essencial. Quando você tem, por exemplo, um livro de poesias, você tem o livro Tarde agora na Unicamp, que são 100 sonetos. Eu preciso ler todos os 100 sonetos? Não. Você pode fazer uma leitura por amostragem. O que você tem que entender é que ler o livro para prestar um vestibular, para responder questões para uma prova, não é pura e simplesmente pegar o livro e ler da primeira à última folha. Você tem todo um trabalho em torno disso que também é leitura, né? Estudar as características do autor, estudar o contexto sociocultural dessa obra, né? De quando ela foi produzida, do período, né, que a história representa, estudar as características literárias, né, as escolas, a linguagem. Isso é uma forma de leitura. O que muitos não entendem é exatamente isso. Aí chega alguém lá que ficou um ano todo estudando os livros da Unicamp, estudando os livros da FUVEST, fez cursinho extra, comprou videoaulas, fez todos os exercícios, assistiu aulas sobre o livro, o professor falou sobre o livro e tal, e não leu o livro no sentido tradicional. Aí ele vai, resolve as questões e sai espalhando que conseguiu resolver as questões sem ler o livro. E aí as pessoas tendem a acreditar nisso, como eu falei, né? Os alunos, é agradável alguém ter como exemplo alguém que não precisou ler os livros, porque aí tira um pouco, né, da sua responsabilidade, do seu peso na consciência. Agora, alguém chegar numa prova da FUVEST, responder as questões de livro, numa prova da Unicamp, numa prova da UEL, da UFPR, enfim, de qualquer vestibular, sem nunca ter ouvido falar sobre aquele autor, sobre aquela obra, sem nunca ter recebido nenhuma informação sobre aquilo, é mentira, é fake news, é lenda urbana, gente, não existe isso. Quer que eu te prove que você não consegue responder uma questão sem ter um mínimo conhecimento sobre a obra? Dá uma olhada nessa questão da Unicamp. Agora, de 2024, né? Final de 2023, aí o vestibular para 2024.
Eles estão cobrando aqui a novela Casa Velha do Machado de Assis. Gente, é um livro que não é badalado do Machado de Assis. Não é um clássico do Machado, tipo um Dom Casmurro, um Memórias Póstumas, que você ouve falar desde que você entra na escola. Casa Velha apareceu agora, é um daqueles livros que foi até, digamos assim, relegado pelo próprio Machado de Assis. Então, foi-se falar sobre o Casa Velha neste ano que ele entrou na Unicamp. Aí você tem assim, ó, no início da novela Casa Velha, de Machado de Assis, o cônego da Capela Imperial, um personagem da história, assumindo a voz narrativa dela, quer dizer, ele vai se tornar o narrador dessa história, conta a seus interlocutores. É assim que começa o livro, ó. Não desejo ao meu maior inimigo o que me aconteceu no mês de abril de 1839. E aí vem a pergunta, ó. De acordo com o texto, o acontecimento desagradável que vitimou o religioso faz com que ele possa ser considerado ao final da narrativa como, e a resposta vocês estão vendo ali, ó, um ingênuo que se deixa iludir em suas relações pessoais. E aí eles pegam um trecho do livro, né? Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia ser verdadeira. Não adverti sequer na minha cumplicidade. Em verdade, eu é que preferira as palavras que ela trazia na mente. Veja, gente, quem leu o livro, eu falo ler o seguinte, ó, ele pode não ter lido a história, mas ele teve um bom resumo, ele fez exercícios, ele ouviu um comentário de um professor, ele teve uma videoaula sobre esse livro. Ele sabe que o ápice da narrativa é exatamente quando ele descobre, porque esse livro tem um pouco de romântico, né? É uma obra de um autor realista, mas que tem algumas nuances do romantismo, aquela coisa assim de inusitado, de inesperado, né? De reviravolta na história. A Dona Antônia, ela quer separar o filho, né, que ela acha nobre e tal, da Lalau, que é uma simples agregada. Então ela começa pedindo que o cônego, né, o narrador, leve ele para a Europa, convide para fazer uma viagem para a Europa. O cônego percebe, né, o objetivo da Dona Antônia, que é separar o filho da Lalau, que os dois estão apaixonados, e aí acaba ficando do lado, né, dos jovens apaixonados e começa a tentar convencer a Dona Antônia de que não é bem assim, que ela não pode ser assim tão rígida, né, que a Lalau é uma boa moça, prendada e tal. E aí a Dona Antônia, para separar os dois, ela inventa que eles são irmãos. Que o marido dela, que o falecido marido dela, teve um caso com a mãe da Lalau e, portanto, os dois são irmãos por parte de pai. Aí o padre fica horrorizado, meu Deus, eu estava tentando unir dois irmãos e tal. Só que logo depois ele vai descobrir que foi tudo armação, que era uma mentira da Dona Antônia. Jamais imaginou, né, como diz aqui, que aquela senhora da alta sociedade pudesse se prestar um papel desse. Ela mentiu, não são irmãos. Embora ela não soubesse que o marido realmente teve um caso com a mãe da Lalau. Só que a Lalau já tinha nascido quando eles tiveram um caso. Eles não são irmãos, né? E aí o narrador se sente ingênuo, vítima, né, dessa armação da Dona Antônia. Agora presta atenção, ó. Quem leu o livro, né, mesmo que tenha sido uma leitura superficial, quem viu um bom resumo desse livro, né, quem teve aula, não vai ter dúvida para chegar nessa resposta, vai conseguir responder com relativa facilidade, mesmo sendo um livro pouco discutido, né, ao longo aí da sua história escolar. Agora, quem não leu o livro, quem não chegou nem perto, né, nunca ouviu falar dessa obra do Machado, como que ele vai eliminar as outras, né? Será que esse cônego não poderia ser um boêmio que se sente entediado na presença de convivas na Casa Velha? É o nome, né? Casa Velha. E aí, ó, disseram-me que a amiga da família se chamava Massalda, que disseram ainda outras coisas, mas não me interessando nada. Nem a conversação, nem não passa a ideia de que ele está entediado com isso, porque ele é um boêmio, porque ele gosta de uma vida mais agitada. Ou ele é um anti-escravista
obrigado a conviver na mesma casa grande com senhores agregados e escravos. Nessa casa grande, naquela época, havia escravidão ainda, tem agregados e tal. Não poderia ser isso? Ou que ele é um republicano que suporta um velho coronel de posições conservadoras, né? Aqui você tem as palavras do coronel, ó, os farrapos invadiram Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Eu, se fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para escarmento. Gente, não pode passar qualquer uma dessas opções como verdadeira para quem não lê o livro. E agora tem um outro detalhe, né? Porque quando você tem uma... Geralmente quando se fala essas coisas assim, eu acertei as questões, eu gabaritei a prova sem ler os livros, normalmente está falando da primeira fase. Tá? Na primeira fase, primeiro, você pode acertar simplesmente no chute. Se você tiver um mínimo de informação básica, assim, de conhecimento, você elimina algumas questões, né? Diminui lá mais uma, duas questões e tal, e aumenta a sua probabilidade de acerto. Tá? Agora, esses vestibulares têm uma segunda fase. E se essa questão que eu estou te mostrando aqui, fosse transformada numa questão dissertativa? Tipo assim, ó, explique por que o narrador da novela Casa Velha pode ser considerado um ingênuo no final da narrativa. E aí, meu amigo? Aí eu te pergunto, quem não sabe nada do livro? Quem não estudou, quem não fez exercícios, quem não viu uma videoaula, quem não assistiu uma aula sobre o livro, quem não leu um resumo sobre o livro, ou seja, quem não leu o livro, porque isso é a leitura do livro, vai conseguir responder isso aí? Não vai, gente. Esquece. Isso não existe. Então, meu amigo, voltando ao início da nossa conversa, não existe a possibilidade de você concorrer para uma vaga na FUVEST, na Unicamp, na UEL, sem ler os livros. Só que entenda, ler os livros não é simplesmente pegar e fazer a leitura. Muitas vezes isso não é a parte mais importante e certamente não é suficiente. Quando nós falamos ler o livro, é estudar, é se dedicar um pouco, é estudar. É a mesma coisa que você fala assim, olha, eu passei em medicina na USP sem estudar. Isso é falso, gente. Isso é lenda. A pessoa, alguns precisam estudar mais, outros um pouco menos, mas sem estudo nenhum, sem nunca chegar perto dos livros, você vai passar num vestibular de alta competitividade como esses? Não existe. A mesma coisa vale para os livros de leitura obrigatória. Então não fica se enganando, não fica acreditando nessas fake news, né? Esses videozinhos de 5 minutos da internet que trazem propostas mágicas para você passar sem ler, porque não existe isso, amigo. Se você tem dificuldade para ler, né, no processo tradicional, pelo menos procure estudar o máximo possível sobre esses livros, né? Veja videoaulas, você não está entendendo? Mas nas videoaulas, por exemplo, nos meus cursos, eu já tive vários alunos que gabaritaram as questões de literatura da FUVEST, da Unicamp, de vários vestibulares, sem ter lido os livros, mas eles fizeram o meu curso. E nesses cursos eu faço um resumo muito completo de todas as obras. Eu analiso todas as características que têm possibilidade de ser cobrado. Tem exercícios de aprofundamento e tem principalmente plantão de dúvida permanente, para os alunos tirarem as dúvidas comigo, através da plataforma. Aliás, estou deixando o link da plataforma aqui em cima para você conhecer esses cursos. Certinho, gente? Então, espero ter esclarecido. Não se passa num vestibular de alta concorrência acreditando em fake news. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu estou sempre trazendo informações sobre os principais vestibulares, sobre a educação de uma forma geral, sobre o uso da inteligência artificial na educação. Enfim, vai ser um prazer ter você me acompanhando aí. Um abraço!